Desculpa, eu vou mas colocar. agora está vindo esse recadinho, quando a Sim, gente começa sim. a gravar. Então, tá ok. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, tá? E aí a gente vai conversar sobre a psicologia antroposófica. Então, tá ok. Vamos lá. Opa. Então, desculpa, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui para começar. Então, eu trouxe aqui um verso para a gente começar, né, a palestra de hoje. Esse é um verso do William Bento, né? E William Bento, ele morava nos Estados Unidos, ele já faleceu, né? Mas ele era muito ativo dentro da psicologia antroposófica, tem livros publicados, né? Então, e ele tem aqui essa frase que é muito bonita e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, olha só, em tempos como estes, os corações humanos choram e lamentam, e o fazem cheios de razões. Contudo, é justamente em tempos como estes que deveríamos aprender a abrir nossos corações e oferecer o amor como um sacramento, pois, veja, há mais razões para fazê-lo do que razões para não fazer. Sim, em tempos como estes, eu rezo para que inundações de amor preencham as feridas dos corações humanos e que nesta intervenção humana divina, as lágrimas salgadas se transformem em doces pérolas de sabedoria, aquietando a alma e tornando-a completamente outra vez, né? Então, vou falar primeiro sobre o histórico da psicologia antroposófica, tá? Então, vou começar com essa parte. Então, olha só, no Brasil, né, desde a década de 70, muitos psicólogos, eles se interessaram pela antroposofia como uma complementação profissional, tá? Então, surgiram muitos grupos de estudos, começaram a ler, né, e a estudar juntos. E em 1995, surgiu o primeiro curso de formação para psicólogos de orientação antroposófica, com apoio da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, a ABMA. Eu fui uma das alunas desse curso, em 1995, né? Esse curso aconteceu na Casa 44, acho que talvez alguns de vocês conheçam a Casa 44 aqui em São Paulo, é um consultório médico, psicológico também, né? Já bem antigo, bem conhecido, e, né, aí formou-se um grupo de profissionais que trouxeram essa formação, né? E em 2004, vieram o casal Ad e Henriette aqui para o Brasil, né? A Adelina Renault os convidou e eles vieram dar um curso de aprofundamento em psicoterapia antroposófica, tá? Eu também participei desse curso também, né? E em 2005 a 2007, eles fizeram essa especialização em psicoterapia antroposófica, tá? E eles se tornaram os coordenadores internacionais de psicoterapia antroposófica da Universidade Livre de Ciência Espiritual do Getiano, em Dorna, na Suíça. Tá? Então, esse casal, Adi e Henriette, eles são os dois psicólogos, né? E eles começaram a fazer vários cursos e formações em diversos países diferentes, e eles meio que espalharam a psicoterapia antroposófica pelo mundo, tá? E em 2009, né, a psicologia clínica e antroposofia foi um curso de especialização lato sensu
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC, né? Na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então, aconteceram 3 turmas em 2009, 2011 e 2013, e formou 60 psicólogos, tá? Mas por questões, né, burocráticas, institucionais, o curso não teve continuidade, tá? Então, depois de ter formado 3 turmas, ele não pôde mais continuar, né? E em 2011, a BPA foi fundada, né? Então, está completando 10 anos esse ano, agora em 2021. E com a presença do casal Decker, né? Que são os padrinhos da BPA. E agora, no congresso, né? No 2º Congresso de Psicologia e Antroposofia, a BPA foi batizada, recebeu um nome, né? IP. Então, IP é uma árvore nacional, né, que dá muitos frutos e tem toda uma simbologia em relação à individualidade, né, essa árvore que espalha os ramos e as flores, né? Então, foi adotado esse nome para a BPA, tá? Aqui é a página inicial do site da BPA, né? É esta. Então, tem esse verso aqui do Rudolf Steiner, né? Autoconhecimento verdadeiro só é dado ao homem quando ele desenvolve interesse pleno de amor aos outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o homem só alcança quando procura conhecer seu próprio ser, né? Então, esse é o site da BPA, www.abpa.com.br. E aí, assim, no site vocês vão encontrar textos, né? Alguns vídeos também, e tem muito material, muita coisa interessante, né? Quem tiver a oportunidade pode entrar, vocês vão ver coisas muito bacanas lá dentro do site, tá? Então, em 2013, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, né, foi começado o curso de especialização em antroposofia na saúde, no NUMA, né, Núcleo de Medicina Antroposófica. E então, em São Paulo existe esse curso ligado à saúde, né, que tem como público-alvo profissionais ligados à saúde, né, incluindo psicólogos. E hoje tem também, né? Então, acho que depois vai aparecer essa outra parte que eu ia falar agora, mas aqui, ó, tem um grupo de trabalho oficial no CRP também, né? Que a BPA tem algumas pessoas que trabalham junto ao CRP, tá? Então, esse grupo foi chamado na época de epistemologias não hegemônicas, né? Porque trazem trabalhos científicos, né? Mas que não são ainda reconhecidos pelo CRP, né? Então, nesse caso, entram ainda as PICs. Então, e aí a BPA participa também desses grupos, né? Tem representantes, então, de medicina chinesa, acupuntura, psicologia transpessoal, de psicologia antroposófica, entre outros, né? E no 8º Congresso Nacional de Psicologia, em 2014 e 2016, esse grupo conseguiu muitos avanços, né, na aceitação e visibilidade das psicologias baseadas em epistemologias não hegemônicas, né? Então, foram feitos vários documentos reunindo todos os trabalhos científicos feitos em relação à psicologia antroposófica. Isso foi apresentado dentro do CRP e também para o casal Adi e Henriette, né? Só que, assim, para ganhar o reconhecimento realmente, né,
Na verdade, assim, o CRP, ele trabalha com reconhecimento público. Então, quanto mais pessoas se utilizarem da psicologia antroposófica, né, reconhecerem a psicologia antroposófica como uma psicologia válida, interessante, aí sim o CRP oficializa, né, aceita enquanto uma linha de psicologia de atuação. Então, é necessário que os psicólogos antroposóficos, né, escrevam mais trabalhos científicos, produzam, né, trabalhos e tenham uma atuação forte no mundo, né? A BPA tem um papel importante nisso, né? Agora há pouco tempo, em abril, nós fizemos o segundo congresso de psicologia, segundo congresso brasileiro de psicologia e antroposofia, né? Então, quanto mais publicações e trabalhos ligados a essa área, mais a gente terá o reconhecimento público, tá? E, consequentemente, do CRP e do CFP, né? Então, em 2016, a psicologia clínica e antroposofia, né? Antes tinha lá na Santa Casa, e depois os mesmos profissionais que faziam o curso lá na Santa Casa passaram a realizar esse curso de Psicologia Clínica e Antroposofia no Instituto Sede Sapiente, tá? Então, é um curso de aperfeiçoamento profissional e está sendo cogitado dele ser um curso realmente de formação para psicólogos, de especialização, né? E, em 2018, né, formação continuada em Psicologia e Psicoterapia Antroposófica, realizada pelo Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica de Curitiba, no Paraná, né? Então, começou essa formação lá no Paraná. Eles estão prestes a formar a primeira turma, tá? Então, a psicoterapia antroposófica, na verdade, ela foi desenvolvida após o falecimento, né, do Rudolf Steiner. Então, o Steiner faleceu em 1925, e na década de 30, né, nos anos 30, surgiram grupos de psicólogos e profissionais ligados à antroposofia que tinham esse desejo de começar, né, uma psicologia antroposófica. Então, em Stuttgart, na Alemanha, nessa clínica Fielder, né, Fielder, eles formaram um grupo de psicólogos e começaram a estudar, e também em Zeist, na Holanda. Era uma clínica do Dr. Bernard Leeuwhoek, né? E ele deu um forte impulso para o desenvolvimento da psicologia antroposófica. Então, se formaram grupos de estudos e trabalho multidisciplinar, né, onde haviam psiquiatras, psicólogos, terapeutas artísticos e euritmistas. E eles começaram a trabalhar em equipe multidisciplinar e a desenvolver o que é hoje conhecido como a psicoterapia antroposófica. Tá? E o resultado desse trabalho, desse grupo com o Bernard Leeuwhoek, teve como resultado, né, o livro O Homem no Limiar. Talvez muitas de vocês talvez conheçam esse livro, né? E também o Bernard Leeuwhoek, ele escreveu esse livro Fases da Vida, Crises e Desenvolvimento da Individualidade. É um livro muito importante que fala sobre a biografia humana, né? E que é a base realmente também da visão de homem da antroposofia, né? Então, em 1997 teve um congresso, o primeiro Congresso Mundial de Psicoterapia e Antroposofia, na Holanda, nessa cidade de Weerbergen, né, onde havia já alguns brasileiros participando, né? Brasileiros que faziam o curso lá da Casa 44, por exemplo, né? Vários que estavam lá fazendo o curso na Casa 44. E depois disso também surgiu o ICAM, que é uma coordenação internacional iniciativas antroposóficas e promover a medicina antroposófica mundial dentro de uma estrutura interdisciplinar,
né? E dentro do ICANN surgiu, então, uma seção de psicoterapia antroposófica, tá? Então, ó, o casal Decker, né? Porque o Ad, ele fazia parte daquela equipe lá com Bernard Liverhood, tá? Então, né? Ele trabalhava junto com Bernard Liverhood, né? Naquela clínica em Zeist. E ele, com a Henriette Deckers, né? Eles em 2014, em 2004, 5 e 6, né? Eles foram dando cursos de aprofundamento profissional em psicoterapia antroposófica no Brasil, Itália, Espanha, Rússia. Então, eles foram dando cursos, foram sendo convidados, né? E foram para diversos países dando formação para muitos psicólogos. E o Art Decker também, em 2014, ele formou o Train the Trainers, né? Então, são conferências para as pessoas que já fizeram esses cursos de formação com eles, para se tornarem formadores de outros profissionais também, né? Então, anualmente se encontram lá na Inglaterra, no Emerson College, né? E são 3 anos, e aí tem um grupo de psicólogos e tal que vão a cada... Né, é formado um grupo e tem esse aprofundamento, tá? Então, o objetivo é estabelecer uma base comum, né? De conhecimento e pesquisa em relação à psicoterapia antroposófica, né? Para todos aqueles que já tinham o certificado dos cursos dos Deckers, tá? E tem também o IFAPA, que é a Federação Internacional das Associações de Psicoterapia Antroposófica, né? Então, hoje existem 18 países que têm associações de psicologia antroposófica, né? Alemanha, Argentina, o Brasil. O Brasil foi o primeiro país que formou uma associação de psicoterapia antroposófica, tá? E até o estatuto, né, da Associação Brasileira serviu de base, de referência para vários desses outros países que hoje também têm as suas associações, tá? Então, aqui estão todos os países onde já existem associações de psicologia antroposófica ou de psicoterapia, tá? Então, olha, mas a concepção antroposófica de psicoterapia, ela tem como base a salutogênese, tá? Então, compreende o ser humano como um ser pleno, né, com pleno potencial para o seu autodesenvolvimento e cura, tá? Então, existe uma sabedoria dentro de cada um de nós, né, e uma capacidade de autossuperação, o que a gente chama desse eu superior, né? Então, ó, o psicólogo, ele caminha com o seu paciente em direção ao autoconhecimento, né? Para desenvolver a autoconsciência, a alma da consciência, tá? Então, é o equilíbrio entre corpo, alma e espírito, o que denominamos a saúde do ser humano. Esse Gerhard Wehr, ele é um alemão, psicólogo, tá? E ele tem também livro escrito. Acho que é um livro que vocês estão estudando aí em Recife, não é isso? Né? Porque a antroposofia acredita nessa questão de que o homem, ele é corpo, alma e espírito, né? E esse equilíbrio entre essas 3 instâncias é que é denominado, então, de saúde, tá? E a psicologia antroposófica, né, tem uma concepção de homem e de mundo que tem a ver com essa teoria do desenvolvimento antroposófico. Então, dentro da antroposofia, se considera que o homem ele vai desenvolvendo a sua consciência, ele vai se desenvolvendo e tem um olhar para a vida como
dos setênios. Então, a cada 7 anos, o homem ele passa por transformações muito significativas. Então, uma criança ao nascer e uma criança de 7 anos, ela é totalmente diferente. Então, depois aos 14 anos também, né? Aos 21, a cada 7 anos, transformações muito grandes acontecem, né? Então, o número 7, ele é um número muito significativo, né? A gente tem 7 dias da semana, 7 cores no arco-íris, nós temos 7 notas musicais, né? E o número 7, ele é dividido de uma tal forma que, assim, os 3 primeiros anos, digamos assim, eles são um período de desenvolvimento, né? Que acontece, e depois tem uma transformação que já leva para a próxima etapa, no próximo setênio, né? Então, os 3 primeiros anos, eles são característicos daquela fase, daquele setênio onde a pessoa está, né? E depois tem uma transformação gradativa que vai acontecendo e que leva, né? Que começa a ser plantado, digamos assim, as qualidades para a próxima etapa do desenvolvimento do homem, né? Então, dentro da antroposofia se vê o desenvolvimento humano como com etapas que são arquetípicas, né? Que acontecem para todos nós. Então, tem uma parte que é individual de cada ser humano, do nosso desenvolvimento, e tem uma parte que é da humanidade como um todo, que a gente segue esse desenvolvimento, né, de forma arquetípica, tá? Tendo as suas crises né, e desenvolvimento que é conhecido de todos, que todos nós passamos, né? Então, é feito também um diagnóstico, né? E esse diagnóstico tem a ver com uma anamnese. Então, a gente ouve a queixa, né? Identifica qual o sofrimento psíquico de cada paciente, né? O que chega até nós, né? E depois tem uma metodologia, né? Do atendimento. E essa metodologia tem a ver com a fenomenologia de Goethe, tá? Então, o Steiner, ele estudou profundamente Goethe, e dos estudos de Goethe, dos escritos de Goethe, ele conseguiu depreender o método científico fenomenológico que Goethe, na verdade, utilizava na observação de plantas, né? Mas que o Steiner conseguiu identificar isso com muita clareza, e ele trouxe isso para dentro da antroposofia enquanto um método científico de observação, né? Então, é feito um prognóstico e um tratamento sobre as questões que o paciente traz, né? E nós temos, claro, como referência o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, né? Então, ele é um manual que todo psicólogo conhece, né? Ou deveria conhecer, sobre os transtornos, né, mentais e todas as doenças e dificuldades psíquicas que podem acontecer, né? Então, e a gente, dentro da antroposofia, olha para isso como um afastamento do eu superior, quando o eu superior se distancia e traz dissociações. Então, um desequilíbrio, desarmonia ou um adoecimento psíquico, tá? Então, e aí a gente pode olhar para a vida nossa, né, como seres humanos, assim como a gente também olha para a natureza. Na natureza a gente vê a primavera, o verão, o outono e inverno, né? E nós também podemos olhar, né, para a nossa vida, para as estações da nossa vida, tá? Então, talvez alguns de vocês já conheçam aqui esse gráfico, né? Mas, assim,
Então, existe aqui, ó, um ciclo, né, que é físico, que a gente nasce, a gente se desenvolve, cresce, né, passa um período da nossa vida com grande energia física, psíquica também, né, e depois essa força física, ela começa a decair, começa a diminuir, né, e tem também um outro lado que é o ciclo espiritual, né? Então, de alguma forma, o bebê novinho, ele vai acordando, vai se abrindo, né, para a vida, né? Ele vai ficando cada vez mais presente, cada vez mais acordado no mundo, e vai penetrando na vida física, né? E depois esse ciclo espiritual ele se torna mais forte também, né? Então a gente pode dizer que a primavera da vida, do 0 aos 21 anos, né? Quando a gente está se desenvolvendo fisicamente, amadurecendo, e dos 21 aos 42, o verão, né? O verão da vida, quando a gente está casando, tendo filhos, desenvolvendo uma profissão, né? Tá atuando muito no mundo, né? E aí, depois disso, dos 42 aos 63, é o outono da vida, quando normalmente a gente colhe os frutos que nós plantamos no verão, né? Na primavera e no verão. E depois disso, no inverno, é quando os sentidos se fecham, se retraem de alguma forma, né? E a vida se transforma. Tá? Então, né, a gente pode dizer que do 0 aos 21 anos é o período de aprendizado, né? Do 0 aos 7, a gente está muito dentro da nossa família, tem um desenvolvimento que é bem ligado à família. De 7 a 14 é a escola, principalmente. Dos 14 aos 21, os amigos ganham uma importância maior, mais significativa na nossa vida. E depois, né, dos 21 aos 42, é um período de luta, né? Onde a gente, aqui, a alma da sensação, né? Dos 21 aos 28. Então, a gente vai para o mundo tentando responder essa pergunta, né? Quem sou eu? Né? E essa outra pergunta também, o que vão pensar de mim, ela é bastante presente também, né? E dos 28 aos 35, a gente vive internamente esse eu sou adulto, sei o que é certo, né? É um período de conquistas, é a alma da razão. E dos 35 aos 42, né, é uma consolidação daquilo que foi conquistado até então, a alma da consciência. E também surgem questionamentos, né? Quais os meus valores, né? Quais os meus limites também. E aí, dos 42 aos 63, né, é o período de tornar-se sábio, então, de autodesenvolvimento, tá? Então, a gente vai desenvolver a alma imaginativa, inspirativa, intuitiva, né? Também. Então, a gente vai, na verdade, a vida vai se tornando cada vez mais complexa, mais densa, mais rica, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo e vai também adquirindo a capacidade e a possibilidade do desenvolvimento espiritual. Tá? Então, mas nós, seres humanos, a gente pensa somos como seres humanos, né? Então, esse equilíbrio entre o pensar, o sentir e o querer, né? Ele traz saúde, né? Então, no pensar, a gente tem as ideias, as crenças, as convicções. No sentir, nós temos os valores, as sensações, os papéis, né? A persona de cada um de nós, a autoestima. E no querer, nós temos hábitos, rotinas e capacidade, né?
Então, quando a gente está diante de um paciente no consultório, a gente, né, pergunta e quer saber as funções que ela tem, quais os valores, né, os papéis, a autoestima, as sensações que essa pessoa traz, quais os sentimentos que ela carrega em si, né? E no querer, quais são os hábitos, as rotinas e as capacidades que essa pessoa tem, né? E o que ela apresenta na vida dela. E assim a gente vai conhecendo a pessoa que está diante de nós, né? Ok? E aí aqui, a gente pode olhar que, assim, nós temos também uma natureza que pode ser dividida em 4 partes, né? Então, nós temos necessidades. Então, quando chega alguém diante de nós, né? Quais são essas necessidades corporais? Então, a pessoa tem uma organização física, um corpo físico. Então, a pessoa precisa de sono, de alimentação, de segurança e de alegria, de prazer. É uma necessidade nossa. Isso está ligado às sensações, né? E outra necessidade do ser humano é de identidade social. Isso está ligado à organização vital, à vitalidade, ao corpo etérico, né? Então, valor próprio, pertencimento e empoderamento, né? Tem relação com o pensamento. E necessidade de amor, né? Que tem a ver com a organização anímica, ou também chamada de corpo astral, né? Então, vínculo e relacionamentos, familiar, amizades, relações profissionais, etc. Tem uma relação com o sentimento. E outra das necessidades que a gente identifica, né, diante dos nossos pacientes no consultório, é necessidade de alinhamento e enraizamento. Isso tem a ver com essa organização do eu que faz, né, que dá sentido e harmonia para todas essas outras organizações. Agora meu relógio está certo. Então, são valores, né? Sentido e significado. E tem uma relação com a intuição. Quê? Tá? Tem alguém com o microfone aberto. Acabei de fechar, querida, desculpa. Sim. Então assim, quando a gente está diante de um paciente, né, a gente olha para todas essas necessidades e procura identificar qual dessas necessidades da pessoa que não está sendo atendida de alguma forma, que ela não está conseguindo satisfazer em si, na sua vida, né, e que não está trazendo harmonia de alguma forma, né? Então a gente olha para isso, ok? Então, ó, muitas vezes o que é considerado como patologia é apenas a luta de alguém para satisfazer uma necessidade, sem compreender como ou sem ter capacidade para tal, né? Às vezes a gente não identifica qual é a necessidade que nós temos e que a gente não está satisfazendo, né? Por isso gera a necessidade da psicoterapia, né? Então, nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, psicólogos, a gente pergunta, né, para o nosso paciente, às vezes não diretamente, porque justamente o nosso primeiro trabalho, às vezes, é identificar a própria pergunta dele, mas a gente pergunta, o que você necessita? Né? A gente busca, né, com o paciente, o que você necessita? Né? E faz essa pergunta, o que te aflige? Né? Porque quando a gente consegue responder isso, a gente consegue suprir essa necessidade, ou pelo menos ir em direção a isso, né? A pessoa que sofre não precisa dar conta da totalidade da sua própria pessoa, tá? Então,
É legítimo buscar ajuda, buscar apoio quando a gente se sente perdido, quando a gente não sabe bem qual o próximo passo a dar, né? Então, é legítimo buscar ajuda. Também, sabedoria versus ignorância, né? Então, ó, sabedoria como princípio da bondade. O mal como resultado da ignorância, não ter sabedoria para discernir. Uma das grandes tarefas nossas enquanto seres humanos é aprender a discernir entre o bom e o mal, o verdadeiro e o falso, né? E saber quais são as nossas verdadeiras necessidades também. Então, é muito importante a gente conduzir, né? Ajudar os nossos pacientes nesse trabalho dessa identificação, né? E a maior parte dos obstáculos com os quais nos deparamos diante do destino vem de dentro de nós, né? Já dizia William Bento, que é esse psicólogo que eu citei antes para vocês, né? E o Gerhard Wehr também ele diz, ó, a atividade prática dos psicoterapeutas antroposóficos se apoia em 2 pontos principais. O primeiro situa-se no campo do relacionamento, que nasce do encontro pessoal com o paciente. O segundo ponto vive no próprio terapeuta e apela à vontade de progredir em seu autoconhecimento. Não é possível transmitir a alguém mais do que a clareza de consciência conquistada pela própria pessoa e mais do que permite sua maturidade anímica. Então, o que o Gerhard Wehr está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que o instrumento do psicoterapeuta é ele mesmo. Então, você não consegue ajudar o seu paciente, né? Se você não trabalha em você mesmo o seu próprio autodesenvolvimento, né? Então, você só consegue conduzir, né? E levar, trazer clareza de consciência, né? Quando você já conquistou essa clareza, né? E essa maturidade anímica, psíquica, aí sim você pode, né, ajudar realmente, apoiar o seu paciente, tá? Então, e a cura, ela nunca será completa sem a habilidade da alma de experimentar o sacramento da comunhão com os outros, tá? Então, é o verdadeiro encontro entre 2 almas, né, entre 2 pessoas, que traz a cura, de fato, né? E a cura, ela acontece no encontro humano, é a comunhão que acontece porque outro ser humano se interessa, cuida e ama o outro o suficiente para evocar as possibilidades de cura. Nossa tarefa como psicólogos antroposóficos é despertar a vontade para estarmos aqui e agora e encorajarmos o desejo pelo desenvolvimento. Faz sentido? Né? Então, bom, aqui tem a bibliografia, né, do que eu trouxe aqui para vocês, muitas coisas que foram faladas, né, saíram aqui desses livros, né? Então, muitos desses livros aqui foram publicados pela editora antroposófica ou pela João de Barro, né? E são vendidos também pela BPA, né? Então, é isso. Bom, e aqui tem o meu currículo também, né? Mas agora nós podemos abrir para perguntas, né? Então, eu vou
Eu vou parar de compartilhar aqui. E aí a gente pode conversar agora um pouquinho. Eu gostaria que vocês abrissem a câmera, quem puder abrir também, quem quiser fazer perguntas diretamente, tá? E eu não sei se tem já perguntas no chat. Tem. Débora fez uma pergunta. Eu não sei se ela quer fazer, colocar aqui ou se quer que eu leia, Débora. Você pode abrir o microfone se você quiser fazer a pergunta. Posso falar? Boa noite. Boa noite. Primeiro quero agradecer a Patrícia e a todos vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu estou bem, assim, caída de paraquedas. Enfim, sou mais uma curiosa e apreciadora da antroposofia, não tenho um estudo, assim, tive algum contato, mas me interesso muito e sou estudante de psicologia, né? Estou terminando a minha graduação. Inclusive, estou fazendo um estágio numa clínica, né? Numa clínica que trabalha com análise bioenergética aqui em Recife. E eu não sei, eu percebo muitos pontos de contato, assim, com que eu tenho visto da antroposofia. Não sei se tu já teve algum contato, já ouviu falar da análise bioenergética, é uma abordagem psicocorporal. Mas, enfim, a minha pergunta vai para Conhece? Conheço, sim. Eu já ouvi falar bastante, conheço. Pronto. Mas qual a sua pergunta, Débora? Então, a minha pergunta é sobre o que você falou da maturidade anímica, né? A maturidade anímica do terapeuta, no caso, do psicólogo, da psicóloga, que essa pessoa tem que... Isso é uma das coisas que precisa ser desenvolvida. E a minha questão é se essa maturidade ela tem uma relação com os setênios, ou se é uma coisa mais do simbólico. Ou, sim. Então, ânima significa alma, né? Assim como psique em grego também significa alma, tá? Então, quando a gente fala amadurecimento anímico, significa também amadurecimento psíquico. Na verdade, são sinônimos, tá? Então, mas amadurecimento anímico, quando a gente fala isso dentro da antroposofia, né? Tem uma combinação, é curioso isso, né? Porque tem assim, com certeza a pessoa que tem mais idade, que já viveu mais, ela é mais experiente, tem mais conhecimento de vida e tem uma possibilidade maior de ter um amadurecimento anímico, né? Isso é um fato. Agora, tem pessoas que são jovens e que já são bastante maduras psiquicamente, né? Assim, depende muito também da sua trajetória de vida, daquilo que você viveu. É um conjunto, né? Entre a sua idade, o momento de vida, as experiências pessoais que você viveu, que te ajudaram ou não a você ter esse desenvolvimento anímico, e também, assim, o que você estudou, o que você se preparou também para você ser um psicoterapeuta, ou para você ter esse desenvolvimento anímico. Tem pessoas que buscam desenvolvimento anímico de uma forma ativa, fazem meditação, fazem cursos, leituras, né? Faz um curso de psicologia, né? E procura e busca isso de uma forma bastante ativa. Tem pessoas que vão desenvolvendo isso ao longo da sua vida, pelas vivências que têm, às vezes situações que acontecem na vida da pessoa e vão desenvolvendo isso, né? Então, tem uma relação com idade? Tem, mas não é a única relação. Às vezes tem pessoas que, né, vivem em termos pessoais coisas muito difíceis, né, e isso traz um amadurecimento muito grande e muito cedo também. Respondi a sua pergunta, Débora?
Sim, respondeu sim. Muito obrigada. Nada. Tem a Bianca, que também fez uma pergunta. Atualmente está havendo alguma formação em psicologia antroposófica? Sim, eu coloquei para vocês, né? Tem lá em Curitiba, tem o Instituto de Psicologia Antroposófica, né? Tem o Instituto Rudolf Steiner, que eles têm formação para psicólogos antroposóficos, né? Para psicoterapeuta antroposófico. E em São Paulo tem o SEDES, né? Que é uma, né? Como se fosse uma especialização, né? Mas ele é mais curto, ele tem duração, por enquanto, de 1 ano. Já teve lá na Santa Casa, teve 3 turmas, né? Mas agora, por enquanto, em São Paulo tem no NUMA, né? Que é lá na Unifesp, que é ligado à saúde, mas não é especificamente para psicólogos. O que tem especificamente hoje para psicólogos é em Curitiba, essa formação, lá no Instituto Rudolf Steiner de Curitiba, e em São Paulo tem no SEDES, né? E tem esse ligado à saúde, que é na Unifesp. Em breve deve abrir, sim, no SEDES, um curso de formação mesmo para psicólogos antroposóficos, né? Mas ainda está em negociação, em ajustes, né? Em breve também terá em São Paulo. A Cecília Costa pergunta: para ser psicoterapeuta antroposófico é necessário ser psicólogo? Sim, você precisa ter o CRP ativo, tá? Para ser psicólogo antroposófico, né? Laura pergunta: é possível se associar na ABPA sem ter especialização em antroposofia? Então, para você se associar à BPA, é importante que você seja psicólogo, que você tenha o CRP ativo, né? E que você tenha feito algum curso, alguma formação ligada à antroposofia, né? Que você tenha um conhecimento mínimo de antroposofia. Pode ser através da educação, da pedagogia Waldorf, pode ser terapia artística, pode ser euritmia, pode ser o biográfico, né? Pode ser alguma outra formação assim. Mas algum conhecimento é importante que você tenha sobre antroposofia. A Rosemary pergunta: para ser psicóloga antroposófica, pode ser com a formação de psicologia analítica, dar continuidade? Pode ser feito sem requisito ser psicóloga? Então, eu tenho formação em psicologia analítica do Jung, né? É sempre uma ferramenta importante para a sua atuação, né? Mas uma coisa não elimina a outra, né? Então, se você quer ser um psicoterapeuta antroposófico, é importante você fazer a formação específica, tá? Não sei se eu respondi. Ok? Cecília Não, também professora, coloca. boa noite. Sou Oi. eu, Rosemary. Oi, Rosemary. Tudo bem com a senhora? Tudo Então, bem. inclusive eu estou com um livro da senhora lá no Rio de Janeiro, né? A senhora sabe, né? Que eu já assisti sua palestra em outra sala, né? Ah, é? Já sou sua fã. Foi Ah, naquela jornada com a Aline. sei, que legal, Rosemary. Eu tenho o seu livro que eu comprei para minha filha, que minha filha que é psicóloga. Eu fiz uma pergunta, por quê? A minha formação, eu fiz 1 ano do curso de psicologia analítica, e foi aí que veio essa curiosidade. Claro, tenho lá amigos também que fizeram
não são psicólogos que fizeram o curso de psicologia analítica. Uhum. E aí a pergunta a senhora já respondeu, dizendo que não pode, porque tem que ser psicólogo. Precisa ser psicólogo realmente, né? Porque tem uma diferença, né? Eu estou falando, a senhora já viu que, como eu não sou psicóloga, vocês todos já devem saber. Eu não sou, mas eu sei que existe a psicoterapia, porque fica tão, não é tão É bem porque assim, esclarecido. por exemplo, a psicanálise, tem pessoas que podem fazer uma formação em psicanálise e não necessariamente são psicólogos, né? Mas é um curso longo, tem vários anos e tal, e a pessoa faz e pode se tornar um psicanalista, por exemplo. Existe essa Esses poderiam possibilidade. fazer o curso de psicologia antroposófica? Não, a gente só aceita pessoas que tenham o CRP realmente. Ok. Porque assim, para o exercício da profissão, é muito importante que tenha o registro profissional, né? O CRP, porque até para que depois no futuro a gente possa ter um reconhecimento diante do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e o CRP, que é o Conselho Regional, é importante que os psicólogos, né, dentro da antroposofia, tenham um registro, né? Então, é exigido. Você só pode se tornar associado da BPA se você tem o registro no CRP. Tem Esclarecido, obrigada. Nada. Cecília, ela postou aqui o seguinte: é possível você trazer em linhas gerais como as diferentes abordagens da psicologia freudiana e junguiana complementam ou contrapõem com a psicologia antroposófica? Vejamos. Nossa, dá para fazer uma palestra inteira só falando disso, né? É verdade. Mas é isso que eu estou aqui pensando, como responder isso de forma breve. Esse é um desafio, vamos ver. Né? Então, assim, um grande diferencial da psicologia antroposófica é a visão de homem como um homem que tem corpo, alma e espírito realmente, né? Porque tem uma visão mais espiritual do ser humano, né? Então, a psicanálise, né? Ou a psicologia analítica, eles têm uma acaba sendo muito eficiente num certo escopo, né, de problemas, de dificuldades psicológicas, né? Por exemplo, a psicologia comportamental, que trabalha questões do físico, ela vai atingir o ser humano num determinado lugar, digamos assim, determinadas situações psíquicas que estejam ali presentes, né? A psicologia analítica, ela já fala sobre a individuação do ser humano. Então, ela trata questões mais ligadas, né, a esse processo de individuação, né? Ao tornar-se você mesmo e tal, né? E trabalha essa questão mais processual, fala dos arquétipos, né? Tem uma visão um pouco mais diferenciada nesse sentido. E a psicologia antroposófica, ela acaba sendo, né, ela fala também desse desenvolvimento espiritual do homem, né? Então, do quanto tem uma direção do desenvolvimento da humanidade também, né? Faz uma relação entre os momentos históricos e o desenvolvimento do homem, né? Então, tem uma relação que é diferente nesse sentido. Mas para explicar realmente com mais profundidade, eu precisaria de
muito mais tempo. Eu não sei se isso foi suficiente para responder a pergunta, mas, assim, né, cada um tem um foco. O Freud, ele desenvolveu muito a psicanálise, as pacientes dele, a grande maioria das pacientes dele, tinham entre 20 e poucos anos e 35 anos, entre 21 e 35 anos, mais ou menos. Então, é curioso como, assim, a psicanálise ela é muito eficiente para tratar de problemas e dificuldades e crises da biografia humana nessa faixa etária, entre 21, 35, 42 anos. É claro que ele, assim, na época em que ele desenvolveu a psicanálise, né? Depois disso, a psicanálise se desenvolveu muito depois do falecimento do Freud e outras coisas foram sendo trabalhadas com outras faixas etárias, né? E foi se ampliando. Mas, originalmente, o Freud, se você estuda com profundidade a psicanálise, você vê que ela é bastante eficiente para essa faixa etária, de 21, 20 e poucos anos até os 35, 42, né? Então, assim, cada linha, né, de psicologia, ela acaba meio que, entre aspas, se especializando numa faixa etária, numa época do desenvolvimento do ser humano. E a psicologia antroposófica tem essa visão mais ampla, realmente, e estuda o ser humano desde a infância, do bebê, até o final da vida, como eu mostrei para vocês naquele gráfico grande, né? E fala do ser humano como se, da trajetória, né, de vida dele toda. Patrícia, eu tenho uma pergunta. Sim. Dando uma continuidade a essa pergunta de Cecília, na ação terapêutica, no site terapêutico, né? A gente sabe que o psicólogo na atuação analítica, né? Jung, ele traz muito, mesmo focado muito na questão da interpretação dos sonhos a partir, claro, né, de todo o contexto partindo do cliente, né, do paciente. Uhum. E aí ele tem algumas práticas dentro do consultório para ajudar, né, a trazer os conteúdos, né, daquele cliente. Então, na psicologia analítica, traz a questão de se trabalhar com argila, de trabalhar com mandala, enfim, tem algumas práticas. Aí a minha pergunta é, na psicologia antroposófica, né, na prática do site, do set terapêutico ali com o cliente, o psicólogo antroposófico, ele usa, por exemplo, as terapias como... agora me fugiu a palavra, mas assim, tipo, escaldapés, ele orienta, né, o cliente nesse sentido, como é essa prática, né? Porque assim, o olhar, para mim ficou muito claro, né? Assim, como o olhar do psicólogo antroposófico ele traz, mas a prática realmente dentro dessa relação com o cliente. Então, na verdade, a prática em relação ao cliente, ela vai ser muito moldada de acordo com as questões que o cliente vai trazer, tá? Então, assim, tem uma diversidade muito grande de atuações e, na verdade, essas atuações, elas se tornam antroposóficas, digamos assim, da psicologia antroposófica, quando a justificativa para a escolha daquele tipo de intervenção, ela tem uma relação com a compreensão de homem e de mundo da antroposofia, né? Agora, hoje, efetivamente, né, o que está se tentando trabalhar dentro da psicologia antroposófica é justamente trazer uma unificação em relação a essas atuações, essas técnicas e formas de atuar com o paciente. Mas hoje a gente vê assim que as pessoas, a grande maioria dos psicólogos antroposóficos tem uma outra formação.
seja em psicanálise, seja em psicologia analítica, ou né, em psicologia transpessoal, em alguma outra, e acaba meio que transpondo as práticas e as técnicas para a sua atuação dentro da antroposofia. E o que transforma a sua atuação em atuação antroposófica é que a justificativa, né, o raciocínio feito, né, o pensamento que foi trazido para utilizar aquela prática, ela está embasada na visão de homem de mundo da antroposofia. Então, por exemplo, eu atendo crianças no meu consultório particular, né? Então, muitas das técnicas, entre aspas, que eu utilizo com crianças, elas têm uma base, um fundamento na pedagogia Waldorf, né? Acabam tendo. Então, assim, é claro que, assim, eu vou estar fazendo um diagnóstico do paciente, da criança, né? E vou utilizar alguma abordagem, eu utilizo argila, aquarela, eu faço, às vezes, bonecas com os pacientes, né? Brincadeiras, e eu escolho o que eu vou fazer de acordo com os sintomas, né? E com as questões que é necessário trabalhar com as crianças. Mas muitas das práticas que eu utilizo, elas estão dentro da pedagogia Waldorf. Mas eu faço um caminho que ele não é pedagógico, ele é terapêutico, né? Então, isso que me diferencia enquanto profissional. Porque eu vou fazer o caminho que eu escolho, ele é da psicoterapia, ele é terapêutico. Então, ele não é pedagógico. E na pedagogia, você faz... o caminho é igual para a classe inteira, né? E é um caminho pedagógico. Então, essa é a diferença. Mas muitas coisas que eu utilizo também estão presentes na pedagogia, por exemplo. Boa noite, Nazaré, Patrícia. Oi, Nazaré. Nessa mesma linha de pergunta de Sueli, eu fiquei pensando aqui, se vocês fazem na psicologia antroposófica, não é um cruzamento, mas assim, faz links e conexões na prática, por exemplo, com o que a arte-terapia traz dentro da antroposofia, né? Com as dinâmicas dos biográficos. Se vocês utilizam na prática de consultório, por exemplo, com adultos, pegar a parte do biográfico, né? Aquelas dinâmicas do biográfico, dependendo da crise de desenvolvimento que aquele adulto apresenta, por exemplo. Vocês fazem essas ligações? Então, Nazaré, assim, tem uma diferença entre a psicoterapia antroposófica e o biográfico. O biográfico, ele você vai olhar toda a biografia da pessoa, você vai fazer um panorama biográfico para a pessoa olhar para a própria vida, para a própria trajetória e fazer considerações a respeito disso. Isso é terapêutico, sim, é interessante. Mas, assim, a psicoterapia antroposófica, ela não vai... é importante que o psicoterapeuta ele conheça a biografia, ele saiba todas as crises e todo o histórico da biografia humana, mas ele não vai necessariamente trabalhar dessa forma, porque ele vai trabalhar com questões de adoecimento psíquico, né? Então, porque o processo do biográfico é um processo de autodesenvolvimento. Agora, a psicoterapia antroposófica, ela vai entrar num caminho mais terapêutico, realmente, psicoterapêutico, né? E ela vai trabalhar questões psíquicas. Já aconteceu comigo de eu fazer todo um processo psicoterapêutico com uma paciente e depois, no final, encerrar o atendimento fazendo biográfico, como encerramento. Aí sim, você trabalha psicoterapeuticamente com a paciente,
né? E depois, no final, você faz um biográfico para fazer um fechamento, tá? Agora, eu não parto, eu não vou fazer, enquanto psicoterapeuta, apenas o biográfico, né? Assim, não vou começar com isso e fazer só isso, né? Não necessariamente. Eu tenho formação de aconselhadora biográfica, né? Eu fiz toda a formação. Então, mas assim, mas no meu consultório eu atendo crianças e eu faço orientação aos pais, né? E eventualmente, às vezes acontece de alguém vir e me pedir para fazer o biográfico. Eu faço especificamente o biográfico, né? Mas é muito comum psicólogos que têm formação com aconselhamento biográfico fazerem esse tipo de processo. Você faz todo um atendimento e depois você fecha o processo com biográfico. Eu já ouvi Entendi. vários profissionais Obrigada. falando. Nada. A minha pergunta era nesse sentido, né? Se há se há interseções, na verdade, né? Não que você fosse fazer um biográfico, que é um processo completamente diferente, Sim, né? tá. Mas Não, assim, que na prática de consultório, por exemplo, vou pegar outro exemplo, tirando o biográfico. Você fala que quando você atende crianças, você usa técnicas que estão dentro da pedagogia Waldorf, né? E aí a gente também pode olhar para a pedagogia curativa, né? Então, sim, assim, por exemplo, você poderia usar com um determinado cliente desenho de formas, por exemplo, já usei. né? É Aham, nesse sentido, entende? Se sim, porque eu já fiz 2 biográficos, então na minha cabeça tá assim as técnicas utilizadas, né? Durante o biográfico, que foi em grupo, na verdade, né? sei. E, e assim, saber se dentro dessa, por exemplo, chega um cliente, você sabe que ele está em determinada crise de desenvolvimento de acordo com a biografia humana, Sim, é né? super importante você conhecer a biografia Isso, humana para você isso. poder identificar o que está Uhum. acontecendo também com o paciente. Pronto, é essa a minha pergunta. Se há Sim, esses pontos de encontro na prática, entende? Você é, visitar as várias, vamos chamar de áreas, né, da é, antroposofia, entende? Sem é necessariamente se misturar. Biográfico é biográfico, isso. psicoterapia é psicoterapia. A minha pergunta era São nesse sentido. processos diferentes, mas sim, eles têm uma relação, porque o psicólogo ele precisa conhecer da biografia humana, até para ele poder identificar se é uma crise dos talentos, se é, né, que crise é essa que a pessoa está vivendo ou não, né, e poder trabalhar com isso psicoterapeuticamente, né? Ok? Parece que não tem mais perguntas. Alguém quer fazer a última para a gente? Já está estourando o tempo, né, Patrícia? Sim. Não mais? Então, nos resta agradecer. Foi assim, Patrícia, primeiro você, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Né? Foi Nada, muito bom. imagine. Eu mesma tinha essa curiosidade, né? Como né? Dentro do consultório, como é que se dá essa relação, né? Assim, né? Então, assim, foi muito bom, né? E toda... Eu lembrei de uma coisa, talvez seria interessante comentar com vocês. Tem um livro do Ad Deckers, Psicoterapia da Dignidade Humana, né? Está aqui na bibliografia que eu coloquei. E nesse livro, ele Psicoterapia da Dignidade Humana, é isso mesmo. Esse livro, ele fala de técnicas, né? De recursos terapêuticos da psicologia antroposófica, tá? Então, existem exercícios, né? O AD faz vários exercícios terapêuticos que ele mesmo desenvolveu, e ele ensina, ele mostra e tal, né? Mas esses exercícios eles não se aplicam
a toda e qualquer questão, né? Tem questões específicas, mas assim, existe uma preocupação de desenvolver exercícios e técnicas específicas da psicoterapia antroposófica, mas ainda está em desenvolvimento, tá? Só para vocês saberem a respeito também. Esse livro dele está traduzido? Está em português, que né? ótimo. Ele está aqui, ó, quer ver? Na bibliografia que eu coloquei aqui na tela tem também. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês. No chat, eu posso pôr aqui. Pronto, ótimo. Deixa eu só copiar, eu ponho aqui no chat para vocês. Então, quem tiver interesse, pode procurar. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pronto. Maravilha. Tá? Então, assim... Gente, eu quero muito agradecer aí em nome do Núcleo, a vocês estarem aqui com a gente também, né? Pena que tanta gente se inscreveu, né? Mas não chegou, né? Não sei, a gente não sabe o que acontece, às vezes as pessoas nessa rotina, nesse momento de pandemia, essas coisas todas, às vezes termina passando batido. Verdade. Né? Mas, e assim, eu quero também agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Sueli e a Janice novamente, e eu quero fazer um convite a vocês a entrarem no site da BPA, né, e todos que forem psicólogos serão muito bem-vindos lá para se associarem também. Vamos nos ajudar, né, a desenvolver a psicologia antroposófica e a estudar isso juntos, né, que quanto mais pessoas estiverem atuando enquanto psicólogos antroposóficos, estudando e desenvolvendo isso, mais isso vai estar fortalecido e no mundo com mais né, propriedade realmente. Então, vamos lá, vamos estudar a psicologia antroposófica. Tá bom? Okay. Obrigada, Patrícia. Foi muito legal você ter aceito abrir esse momento conosco. E no futuro, em agosto, nós vamos ter a maratona psicológica, né? E isso ali está aí bolando com todos. Dúvida. Acho que agradecer. Voltei. Agradecer. Voltou para agradecer, não foi, Jane? Comecei a agradecer. De repente, estava todo mundo parado. Oi. Quem está falando é Nazaré? Nazaré. Isso. Eu quero muito agradecer a você, né? Faz muito tempo que eu namoro com a psicologia antroposófica. E... É mesmo? Sim. Eu vi a primeira palestra de uma psicóloga em 1998. Ah, é? Não, 1989. Nossa, aqui, faz tempo. No núcleo aqui de terapias de yoga e psicologia. Sei. E fiquei Quem foi encantada. que deu a palestra, Nazaré? Eu não vou me lembrar do sobrenome dela, mas era Lúcia alguma coisa. Ah, Lúcia Caldas. Lúcia Caldas. Que ela está no congresso, né, Patrícia? Maria Lúcia Caldas. Deve ser. Provavelmente. Muito boa. E, assim, agradecer a você, porque, às vezes, essas coisas elas ficam adormecidas, né? A gente vai na prática clínica, encontrando outros saberes, né? Eu sou analista bioenergética, né? Eu fiz a especialização em análise bioenergética e estou fazendo internacional agora, mas assim, a gente vai encontrando esses encontros de saberes, mas alguma coisa fica adormecida na alma, né? E aí você traz novamente essa vontade,
sabe? Ah, Esse que bom. gostinho instiga, né? A voltar para esse caminho. E aí, Sim. gratidão, viu? Muito, muito bom. Ah, eu que agradeço, que bom. Espero realmente ter motivado vocês a estudarem, Sim. né? Para quem Então não tá sabe, ok. nós estamos com um grupo de estudos, né? Sueli está postando aí as segundas-feiras quinzenais e nós podemos mandar por e-mail. Algumas pessoas já estão lá, algumas pessoas que estão aqui. Aham. E, Patrícia, foi um prazer tê-la. Muito Ah, bom. você foi meu. Vamos lhe convidar mais vezes, viu, Patrícia? Vamos lhe convidar mais Aliás, já vezes. temos um convite bem específico que vamos entrar em contato com você para Ah, conversarmos. É. ok. Vamos conversar, quem sabe. Ok. Então, Então tá gente, boa ok. noite. Um abraço em todas. Uma noite de muita paz, Boa bons noite, então. sonhos. Boa noite, Tchau, tchau. Patrícia. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Boa tchau. noite, queridas. Boa Boa noite. Obrigada. noite. Boa Obrigada. noite, Nasa. Boa noite, Fátima, Fafá. Boa noite, pessoal. Boa Fátimas, noite, né? Boa noite, querida. Fátimas. Ótimas, é. As